daí que as coisas que condutores são elétrons? Vamos pensar em prótons. E se o seu lençol estiver retinho, o que significa retinho para a física? Vamos ser chato. Significa que em todos os pontos que esses elétrons estão, eles possuem a mesma energia potencial gravitacional. Estou fazendo uma analogia, tá, galera? Então, vamos pensar aqui, ó. Quem que é potencial gravitacional? mgh. Então, vamos lá. Se todo mundo é próton, então tem a mesma massa. Se todo mundo está na Terra, tem a mesma gravidade, e todo mundo está à mesma altura do chão, então todas as partículas que estão ali, todos os portadores de carga que eu estou descrevendo para vocês, possuem a mesma energia potencial gravitacional. Qual que é a sacadinha de fazer eles se mexerem? Beleza. Alguém vai colocar eles numa energia superior, tá? Então, alguém vai fazer um acréscimo de energia na situação 1. E aí, não, trocar cores assim não, muito feio. Essa é a situação 1, essa é a situação... Ai, meu Deus, trocando... Lindo. O que acontece? Alguém vai lá e dá energia para elas, então elas não foram parar numa altura superior do nada. A energia não brota do nada. A energia saiu dos bracinhos dessa pessoa aqui, ó, com o cabelo super restilo, e essa pessoa cedeu energia do corpo dela e colocou os portadores de carga com maior energia potencial gravitacional. Olha, a diferença da altura H' e da altura H. E aí, o que a gente percebeu é que quando acontece uma diferença de potencial, a gente consegue perceber movimento. Fiz analogia semelhante quando eu contei pra você a historinha do lago e a historinha da cachoeira. Então tá, o que eu quero conversar com você hoje é sobre quem é esse elemento que, quando colocado dentro de um circuito elétrico, de uma montagem usando fios condutores, é que vai produzir essa diferença de potencial. Entendido como é que vai ser o processo de criar uma diferença de potencial, então eu tenho que fazer isso, mas agora eu não posso colocar duas pessoas, né? Vai ficar muito engraçado duas pessoas ficar fazendo as cargas movimentar. Então, como é que eu vou criar essa situação? Eu vou criar a diferença de potencial elétrico dentro do meu circuito. Então, eu vou usar um elemento, a gente sempre vai colocar um elemento que vai ser o responsável por criar a diferença de potencial dentro do seu circuito. Além disso, ele também vai fornecer energia ao seu circuito. Quer ver? Eu vou fazer um desenhozinho e você vai lembrar na hora de quem é isso. Porque eu desenho muito bem e é isso que importa. Ficou horrendo. Isso é uma pilha. Outra possibilidade de eu te falar que vai aparecer no seu circuito, então, para justificar esse processo. Esse eu consegui. Consegui, né? Super consegui. Eu sei que é amarelo, tem uns azul. Tá aí, ó. Então, são dois elementos que, quando surgirem no seu circuito, eles vão fazer esse papel. Uma pilha ou uma bateria tem a mesma função no circuito, que é produzir a diferença de potencial. E o mais interessante é que eu vou te falar o seguinte: o maior potencial é chamado de polo positivo. O menor potencial é chamado de polo negativo. Então, a pilha tem isso, por exemplo, positivo e o negativo. A bateria tem isso, polo positivo, polo negativo. E a gente não tem, usando essa notação, mas outra coisa que faz essa função no seu circuito é a tomada da sua casa. Só que aqui a gente não usa notação positivo e negativo. A gente aqui gosta de usar a notação maior-menor. A gente já comentou em outros vídeos, mas, por exemplo, quando eu digo que tem 110 volts, é porque um tá com maior potencial, e aí seria o positivo, e o outro com menor potencial, e aí seria o negativo, tá? Então, é isso no seu circuito que vai aparecer e vai fornecer para o seu circuito a diferença de potencial que vai fazer o movimento das cargas acontecerem, e vai conseguir produzir, estabelecer ou reabastecer de energia os portadores de carga que estão transitando ali no circuito. Eu vou te dar um exemplo prático de como é que as coisas acontecem. Mas antes disso, vamos conversar aqui.
Ah, então quer dizer que a pilha, que geralmente a pilha te fornece 1,5 volts de diferença de potencial. Então, a ideia, por exemplo, é que aqui seja 0 volts e aqui seja 1,5, mas nada impede, por exemplo, de aqui ser 1,5 e aqui ser 3. O que eu estou te falando é que a diferença é de 1,5 volt. E a bateria, em geral, 12 volts, tá? O funcionamento das duas é bem parecido. Não me mata agora, eu vou falar palavras que podem remontar a conteúdos que você pode falar, nunca ouvi falar na vida. Mas aí a gente pode chorar junto. Pode não, porque essa parte eu sabia. O que está acontecendo ali são reações de oxirredução. Então, os elétrons passam de um material para o outro, de oxidação para redução, fazendo esse movimento. Então, na verdade, qual é o tipo de transformação? Por que eu citei isso? Porque a energia não surge do nada. Nesses dois processos de pilha e de bateria, o que você tem é que a energia química é convertida em energia elétrica. É por isso que chega um momento em que tanto a pilha quanto a bateria, elas não conseguem mais executar esse trabalho. Porque a gente vai chamar na física, então a gente vai ajudar aqui, ó. Ela vai aparecer nos nossos exercícios como a fonte. Ela é a fonte de energia do seu circuito. É dali que está saindo toda a energia. Vai ter um momento em que a gente vai estudar exclusivamente fontes, tá? Não é agora. Agora eu só quero que você saiba que é esse elemento aí que está fazendo esse serviço e esse papel no nosso circuito. Próxima coisa que eu quero que você saiba é como é que vai ser a notação disso no circuito. Porque, olha, eu posso te amar muito, eu posso adorar dar aula e eu posso amar física. Não, tá vendo? Amar você, adorar a aula e amar física. Mentira, na verdade eu amo todo mundo. Em dias diferentes e em momentos diferentes, mas o amor é meu. Eu não vou ficar desenhando pilha pra vocês, tenha dó. Eu vou desenhar pilha quando for necessário desenhar pilha, porque eu quero conversar alguma coisa ali muito específica. Caso contrário, eu vou usar a notação de circuito. Como é que é a notação de circuito? Você vai colocar duas barras paralelas entre si, uma de tamanho maior, outra de tamanho menor. Onde a de tamanho maior indica polo positivo, a de tamanho menor indica polo negativo. Próxima notação que a gente vai fazer isso, e vai fazer isso muitas vezes, já que geralmente a física usa o portador de carga, né, aquilo que se movimenta dentro do circuito, como algo positivo, em geral a corrente elétrica, que é esse movimento ordenado de cargas que a gente conversou na última aula, ela vai ter esse sentido, saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Eu quero conversar um pouco mais sobre essa fonte dentro do meu circuito. Eu quero conversar um pouco sobre como é que é o processo dela lá dentro. Então, agora eu vou fazer bem lúdico mesmo, e essa é a nossa intenção. Tá aqui, ó. Vou colocar uma pilha no meu circuito. Tá aqui a minha pilha. A pilha tem polo positivo para cá, polo negativo para cá. E aí, vamos entender. Isso daqui é 0 volts e isso daqui é 1,5 volts. De forma bem usando o meu desenho anterior, né? Conseguindo usar, fazendo uma... É como se eu fizesse essa linha de diferença de potencial. Eu tiro do menor e jogo pro maior. Aqui tem mais energia. Aqui tem menos energia. Eu não estou falando que energia positiva e energia negativa não, tá? Eu estou falando mais energia, menos energia. Então, aqui, ó. Mais energia, menos energia. Tranquilo. Então, para que você usa uma pilha? Essa pilha, ela tá ali para ela ser fonte de energia para que você ligue alguma coisa, tá? Então, eu vou colocar essa coisa... Vou te contar uma coisa, físico adora lâmpada. Eu não sei por que a gente gosta de lâmpada, mas a gente gosta. E essa tá muito feia. Ou então a gente é ensinado a gostar. É uma coisa cultural. Puta sacanagem. Então aqui, ó. Pra que eu vou usar a minha lâmpada? Eu vou usar a minha lâmpada... Perdão. Pra que eu vou usar a minha pilha? Eu vou usar a minha pilha para eu ligar a minha lâmpada, tá? Então, como é que a gente vai tratar? Primeiro, vou fazer como portador de carga positivo. Então, tá aqui, ó.
portador de carga tá aqui. Ele já estava no meu fio condutor. Então, uma anotação que eu não tomei até muito cuidado para fazer é... Quando eu desenhar... eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas esses fios aqui, ó, são fios condutores metálicos, tá? Condutores metálicos. A gente já sabe que na vida real quem se movimenta é o elétron, mas a física adota o sentido convencional de corrente. Por isso, eu vou falar com vocês o seguinte, ó. O meu portador de carga é positivo e além dele ser positivo, o movimento dele acontece positivo com positivo aqui, ó. Repele. Então, esse é o sentido da carga da corrente elétrica. Muitas vezes, durante um exercício, você vai precisar perceber o sentido da carga elétrica. E é bom você usar isso como referência. Então, tá aqui, ó, seu portador de carga elétrica. Quando ele saiu daqui de 1,5 volt, se ele estava nessa posição, eu vou usar uma coisa extremamente lúdica. Eu vou falar que ele está cheio de energia. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar ele brilhando, lindo aqui, ó. Super energético, maravilhoso, feliz aqui, ó. Está sorrindo. Horrendo isso, vou apagar. Gostaria de fazer uma mãozinha fazendo joinha, não consegui. Mas ele está aqui, ó. Ele é um portador de carga que tem energia. E o seu portador de carga está caminhando no circuito, tá? Ele está sendo empurrado porque você tá vendo que aqui, ó, positivo com positivo repele e do outro lado com negativo atrai. Então, ele está sendo atraído para o outro lado da pilha. Mas para ele chegar lá, ele vai ter que passar pela lâmpada. Então, você conseguiu entender como é que a gente força o portador de carga a entrar dentro de um elemento, dentro de um circuito. É só você criar uma DDP. Se não tivesse uma DDP, você não ia conseguir empurrar. Então, beleza. Esse portador chegou e vai vir, ó, dentro da carga elétrica. Ele vai passar aqui, ó. Tem um filamento aqui, ó. Tem um caminhozinho. Ele anda por todo o circuito. Então, primeira coisa que eu quero te contar, olha, acredita em mim, portador de carga não morre. Ele fica dando voltinha, mas ele não morre. Porque próton não morre, tá? Tá aí, ó. Só que aí ele começa a transferir a energia que ele pegou na pilha. Grande parte dela ele transfere para a própria lâmpada. Ele faz, deixa eu pegar aqui. Não, esse roxo aqui não vai ficar bom. Ele transfere essa energia que ele pegou, que tá acumulada na forma de energia elétrica, e vai fazer com que a lâmpada... Mais gordinho um pouco, por favor. Comece a converter essa energia elétrica em energia luminosa. Então, primeira parte que é super interessante aqui é você perceber que a energia não é criada nem destruída, ela é só transformada. Ela foi transformada de química em elétrica e de elétrica em luminosa. Então, aqui, ó, energia luminosa. O tipo de... Então, vai sobrar. No meu portador de carga, ele não morreu, então ele foi lá, transferiu o que tinha que transferir, dá o BO e sai... Eita, fios condutores é o azul, tá? E sai da lâmpada. Quando ele sai da lâmpada, o que eu tenho? Que ele, tadinho, se ele tem energia só para ir embora. Só sobrou o dinheiro da passagem. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ser atraído. Lembra que aqui meu portador de carga não é positivo? Ele é atraído para o outro polo da nossa pilha ou da nossa fonte. Tá aqui, positivo. E aí, quando ele é atraído, ó que lindo. Ele chega aqui desse lado e aí vai ser a nossa fonte. E agora você vai perceber o que a nossa fonte faz. É essa bonitona aqui, ó, que vai pegar esse portador de carga, que é o nosso próton, que tá completamente sem energia, e vai de novo converter energia química dentro da pilha, em energia elétrica. E aí, ele vai fazer isso mesmo, vai pegar daqui de novo, do menorzinho que tava aqui, e vai dar de novo esse potencial elétrico. E aí, o prótonzinho continua brincando, fazendo esse negócio chamado circuito. Então, isso é um circuito elétrico
e o que o próton está fazendo é uma corrente elétrica, tá? Então, é por isso que em determinado momento alguém vai falar, pilha acabou. É porque não tem mais energia química para ser convertida em elétrica, portanto, não tem mais como a gente fazer vamos colocar ali, eu tô fazendo aspas com os dedos, este empurrão das cargas para elas andarem sobre o circuito, tá? Eu espero que você tenha entendido essa parte. Respira porque vem um pouco mais